Existe uma região do mundo que é muito conhecida de todos nós quando estudamos a história antiga, que fala de uma região que ficava entre dois grandes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Era uma região entre rios. Então, em grego, ela era meso, porque ela ficava entre Itamos, tem a ver com água, tem a ver com rio. Então, Mesopotâmia tem hipotamos, tem a ver com a questão de rios. Mesopotâmia, entre rios. Hipopotamos é o cavalo da água. Hipopotamos, hipopótamo e Mesopotâmia, entre rios. Era uma região muito rica, muito fértil, muito interessante, porque tinha dois rios, né, que estavam servindo aquele povo que ali vivia. E por esse motivo, essa região chamada Mesopotâmia, ela não era ocupada por um único povo. Vários povos se apresentavam nessa região. No norte da Mesopotâmia, ficavam dois povos muito interessantes. Um deles eram os chamados caldeus, que eram povos muito ligados à magia, ao conhecimento do espiritual. Muitos dos magos da Idade Antiga, eles tinham conexões com a antiga Caldeia, onde as bruxarias, os feitiços, os segredos da mediunidade eram muito discutidos nessa região da Mesopotâmia. Ali um pouco à direita, nós tínhamos uma outra região chamada Acádia. Os acadianos eram marcados por um povo valente, guerreiro, conquistador, grandes lutadores, invasores. Não é um povo que deixou muitas conquistas do ponto de vista dos avanços tecnológicos, mas sim na vibração que eles tinham com relação a esses aspectos do domínio da terra. Boa noite, Camilinha, de Juiz de Fora, seja muito bem-vinda. Então, nós tínhamos no norte esses dois povos, os caldeus e os outros que eram os acadianos. No centro da Mesopotâmia ficava o povo que ficou mais conhecido, os babilônios. Os babilônios foram o povo que, de certa maneira, tinha uma tecnologia mais desenvolvida administrativa. Dali veio Nabucodonosor. Dali vieram grandes nomes da Mesopotâmia que deixaram um rastro de contribuição para a humanidade. Ali vieram grandes reis, mas, ao mesmo tempo, regimes muito autoritários. A Babilônia, durante um certo período, dominou aquela região ali do Oriente Médio. E no sul da Mesopotâmia, lá embaixo, um povo extraordinário, incomparável, chamado de Sumérios. Os Sumérios foram o primeiro povo a desenvolver a escrita. Sim, a humanidade saiu da pré-história para a história no sul da Mesopotâmia. Foi ali na Suméria que nós, além de havermos descoberto maneira de escrever na argila os nossos pensamentos, para que outros pudessem ler, foi lá que o dia foi dividido em 24 horas. Foi lá que a hora foi dividida em 60 segundos. Nossa maneira de administrar o tempo e de entender como as coisas funcionam tem muito a ver com o antigo povo sumério, que teve tecnologias impressionantes, deixou um legado tecnológico absurdo para a história da humanidade. E esses quatro povos, eles se localizavam ali naquela região da Mesopotâmia, que hoje é conhecida como sendo o Iraque. Então, o Iraque de hoje, Mesopotâmia de antes, tinha no norte um povo chamado o povo caldeu. Nesta região chamada Caldeia, havia uma cidade, a cidade chamada de Ur. A cidade de Ur, na Caldeia, era um local semelhante aos outros ambientes da Caldeia.
marcada por politeísmo, por uma série de manifestações religiosas que tinham a ver com a adoração de ídolos. E entre os homens que viviam nessa região, havia um em particular chamado Terã. Terã, ele era um homem que vivia de vender ídolos. Ele fazia ídolos de barro e vendia. E um dia, quando ele saiu, ele disse para o filho dele: meu filho, eu vou sair e você fica aqui tomando conta da loja para mim com os ídolos. E aí, quando eu chegar, aí eu vejo como é que estão as coisas. Não, tudo bem, pai, pode ir. O garoto ficou e o pai saiu. Quando o pai retornou, a loja estava toda quebrada. Os ídolos estavam todos destruídos. E o pai, indignado com aquele desastre na loja, perguntou ao garoto: como que isso aconteceu? Quem quebrou os ídolos? E o menino respondeu: foi esse aqui, pai. Ele pegou esse pau e quebrou todos os outros. E o pai disse: está brincando comigo? É impossível esse ídolo de barro pegar esse pedaço de pau e quebrar tudo. Onde você tirou essa ideia? E o menino disse: se o senhor não acredita que o seu ídolo é capaz de fazer isso, por que o senhor vende para os outros? E por que o senhor acredita que eles possam ter algum poder, se o senhor sabe que esses ídolos não têm poder algum? O pai ficou muito indignado com o garoto. E pouco tempo depois, o menino começou a ouvir umas vozes que dizia para ele que ele deveria deixar a terra de seu pai, a terra de sua mãe, a terra de seus ancestrais, e seguir para um lugar novo para onde ele iria. E nesse lugar novo onde ele iria, ele seria próspero. Ele teria uma grande descendência. E ali, ele poderia efetivamente multiplicar os seus filhos, que seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. O filho de Terã, ouvindo a voz, decide então deixar Ur, na Caldeia, e dirigir-se para o lugar que essa voz dizia para ele para onde ele deveria ir. A terra para onde ele deveria ir era uma terra nova, chamada de Palestina. O rapaz, o jovem, já casado inclusive, chamava-se Abrão. Abrão saiu da cidade de Ur, na Caldeia, no norte da Mesopotâmia, para dirigir-se, já casado com sua esposa Sarai, o nome dela tinha 5 letras, Sarai, e dirigir-se para a região onde ele iria construir uma nova história de vida, longe do seu lugar, mas sob as bênçãos dessa voz que lhe direcionava. A voz que conversava com ele dizia ser a voz do próprio Criador. E assim, portanto, ele entendia sobre a existência de um único Deus e não os vários deuses que se acreditava na Caldeia. Abrão começou então a conjecturar sobre a possibilidade de que existisse um único Deus, um Criador para todas as coisas. E foi assim, inspirado por essa ideia, que Abrão avança caminhando pelo longo trajeto que levava da Caldeia, do Iraque, até a região de Israel, hoje na Palestina. Ele vai morar nessa nova região. Ali ele se assenta, passa por uma série de episódios
muito significativos, de perseguições, até de batalhas, de guerras, de salvamento de seu sobrinho Ló. E ali ele vai permanecendo e vai envelhecendo. Mas ele nunca tem filhos. Abraão, depois de muitas décadas vivendo nessa região e tendo vivido muitas experiências, não consegue ter filhos. Aquela promessa que havia sido feita, ela não se cumpre. Ele não teria filhos tão numerosos como as estrelas no céu? Nunca teve nenhum. Segundo o texto bíblico, ele já estaria com 83 anos, quando ele, 86 anos, quando ele, então, já idoso, segundo o que está dito no texto, tem uma preocupação muito grande de que ele fosse morrer sem deixar descendentes. Sua esposa, Saraí, preocupada de que o marido deixasse alguma coisa para alguém, tem a ideia de fazer com que ele engravide a própria escrava da família, chamada Agar, que começa com a letra H, letra H, letra A, G-A-R, Agar. Saraí, então, propõe que Abrão engravide Agar para que, nascendo uma criança desse relacionamento, ela seria considerada como filha do casal. Abrão, então, engravida Agar. Nasce uma criança chamada Ismael, que se insere na família e é criado como se fosse filho do casal, e Agar continua na família. 13 anos mais tarde, Abrão já estava com 99 anos. E sua esposa, que era 10 anos mais jovem, estaria com 89. Nessa oportunidade, um anjo aparece para Abrão e diz a ele: a promessa que foi feita será cumprida. Você terá uma descendência muito grande, mas eu só tenho um filho, Ismael. Olá, Delci, muito obrigado. Vou mandar um abraço para ela. Então, na medida em que ele conversa com o anjo diz: você vai ser, sim, um homem de muitas oportunidades de filhos. Mas para que isso se concretize, você precisa mudar seu nome. O seu nome é Abrão. Vamos mudá-lo para Abraão, 2A. Ele era Abram e vira Abraham. Ele ganha um A a mais no nome. E segundo os rabinos, essa mudança no nome de Abrão para Abraão, que confere a ele a possibilidade de tornar-se o pai de todos. Ab, em hebraico, é pai. Abraão, o pai de todos. Abraão, então, torna-se capaz de ser pai de todos. E o anjo aproxima-se de Saraí e diz: você nunca engravidou por causa desse i no seu nome no final, Saraí. Vamos tirar esse i para que você possa conceber. Ela disse: mas eu já sou velha, eu nem menstruo mais, como que eu vou ter um filho? Para Deus é possível. Nada é impossível. E aí, segundo o que diz o texto bíblico, e a gente não está aqui para discutir a literalidade do texto, Sara, com 89 anos, e Abraão, com 99, concebem, e no ano seguinte, ele com 100 e a esposa com 90, eles têm o primeiro filho deles, chamado Isaque. Depois do nascimento de Isaque, Sara fica com muito ciúme de Ismael, porque Ismael iria, de certa maneira, ter a primogenitude, enquanto que o filho dela seria o segundo filho. Não herdaria, digamos assim, a percepção de ser o primogênito. Então ela constrange Abraão a expulsar Agar de casa com o filho. E Agar, então,
é expulsa com o garoto de casa. O menino se cria. E o texto bíblico, quando se refere a ele, diz que ele se torna um arqueiro extremamente habilidoso. Ismael é um flecheiro preciso que não erra suas setas. Esse Ismael, no futuro, seria o espírito protetor do Brasil. O arqueiro continua tomando conta do Brasil e não erra suas flechas. Acerta sempre o alvo. Então Ismael sai da convivência com Abraão e Isaac se insere como sendo o, entre aspas, único filho. Isaac cresce dentro da bênção de Abraão, como se ele fosse o herdeiro de todas as bênçãos do pai. E ele se casa com uma mulher extremamente maravilhosa, chamada Rebeca. É a primeira vez dentro do texto bíblico que a palavra amor é usada para representar o amor entre um homem e uma mulher. Quando Isaac encontra Rebeca, é dito: Isaac amou Rebeca. Quando ela é apresentada para ele, que ele a vê, ele se apaixona por ela imediatamente. Isaac amou Rebeca. E eles então terão um relacionamento por uma existência inteira. Interessante nós pensarmos que quando Abraão foi casado com Sara, ele teve antes Agar. E depois que Sara desencarna, Abraão ainda tem uma nova mulher chamada Quetura, com a qual ele tem vários filhos ainda. Então, nós temos aí 3 esposas na pessoa de Abraão. Para Isaac, uma só esposa, Rebeca. Eles teriam 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, que era o primogênito, que herdaria a primogenitude, não tinha interesse nessas questões espirituais. E Jacó acaba enganando o pai, que já estava cego, e recapturando a bênção do irmão, tornando-se o herdeiro de todas as bênçãos que ele tinha para oferecer. Jacó, então, dá prosseguimento à história. Abraão, casado com Sara. Segunda geração, Isaac, casado com Rebeca. Terceira geração, Jacó. Casado com quem? Casado com 4. Ele casou primeiro com uma prima chamada... Ele queria casar com uma prima chamada Raquel, mas o pai dela o enganou e entregou a filha mais velha, Lia. Ele ficou muito triste, porque ele já tinha trabalhado 7 anos para casar com a prima. Disse, mas não foi essa que eu pedi a outra prima. Disse, não, então você trabalha mais 7, eu te dou a outra. Ele trabalhou mais 7 anos e casou com a segunda, ficou com 2 esposas, com Lia e Raquel. Só que Raquel, que era a mulher que ele amava, não lhe dava filhos. Mas Lia lhe deu 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então, os 4 filhos de Lia faziam Raquel ficar extremamente enciumada. E como ela não conseguia engravidar, ela pegou a escrava dela e disse, olha, já que eu não posso engravidar, então deito com a minha escrava, chamada Zilpa, e vê se você consegue ter algum filho com ela. Ele deita com a escrava e tem 2 filhos com ela, que são Gad e Azer. Aí, quando a irmã mais velha vê que ela tinha entregue a escrava para o marido, ela pega a sua escrava chamada Bilha e diz, então deita com Bilha também. Aí ela deita com Bilha e tem mais 2 filhos com ela, que são Naftali e Zebulon. Mais tarde, a própria Lia tem mais 2 filhos com ele. São Rúben, Simeão, Levi, Judá. Aí Isacar e Zebulon, que já haviam acontecido. Gad e Aser. Aí ela tem Dan e Naftali. Aí é quando finalmente Raquel tem seus 2 filhos, José e Benjamim. Ela tem primeiro José, e quando ela está grávida de Benjamim é quando
Jacó finalmente decide sair da terra do tio para voltar para a região onde ele vivia. Ele estava numa região longe da terra dele, e aí ele decide voltar com as 4 esposas, seus vários filhos, no caso 11 filhos, que Benjamim ainda não tinha nascido, ela estava grávida. Benjamim vai nascer no caminho, mas Raquel falece de parto. Por isso que o nome do garoto é Ben-Yamin, filho da minha dor. Então Jacó retorna para a região da Palestina com aquela quantidade enorme de filhos. Quando a gente soma todos os filhos que Jacó tinha, dá uma quantidade grande de pessoas. Era um grande número, porque tinham os seus 12 filhos, eles vão tendo suas esposas, então também tem os seus filhos, que seriam netos de Jacó. Então, a família vai crescendo naquele espaço. E quando José tinha 13 anos, os irmãos começam a ficar muito incomodados com ele, porque ele fala de sonhos de grandeza, em que ele se vê maior do que seu pai, maior do que todos os seus irmãos. Ele tinha sonhos em que ele dizia: eu vejo o sol, eu vejo a lua, e vejo 11 estrelas. E de repente eu vejo uma outra estrela. E essa 12ª estrela sou eu. E de repente, quando eu vejo o sol e a lua se curvam para a minha estrela. E as 11 estrelas também se curvam diante da minha estrela. Os irmãos ficavam super incomodados, porque parecia que José queria ser mais do que Rúben, que era o primogênito e que mereceria todas as honras. Rúben era o primogênito. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Aser, Dan, Naftali, José, ele era o 11º. Conversa é essa que você é o mais importante? Então eles pegam o garoto e simulam que ele teria sido morto pelos lobos no campo e entregam uma roupa manchada de sangue para o pai. Jacó fica desesperado porque José era o filho mais velho com a mulher que ele tanto amou. Restou a ele apenas o filho da sua dor. Restou apenas Benjamim. Nunca mais Jacó teve a felicidade de antes, porque já havia perdido Raquel e agora perdia o fruto do seu grande amor. Apegou-se a Benjamim de maneira indescritível. E o tempo se passou e José, que foi vendido para o Egito, transformou-se lá, depois de um período de prisão, em primeiro-ministro do rei, do faraó, por haver interpretado o seu sonho. Ganhou notoriedade no Egito e quando veio uma fome muito grande, seus irmãos foram lá para comprar comida. E José, querendo saber se os seus irmãos já haviam mudado ou não se apresenta para eles como seu antigo irmão. Fala em egípcio, conversa com eles como se ele fosse, na verdade, o grão-vizir e não José. E arma uma cilada para saber se os irmãos mudaram. Quando os irmãos percebem que ele havia prendido Benjamim, exatamente o último dos amores do pai, dizendo que ia fazê-lo de escravo, os irmãos se desesperam e se jogam aos pés dele, clamando misericórdia para que ele não fizesse isso, porque o pai já havia perdido a esposa que amava e já havia perdido o filho José, que era o seu grande amor. E se ele perdesse agora Benjamim, ele certamente não resistiria. Perdão, meu senhor, perdão, pegai meus 4 filhos como escravos, mas liberta meu irmão. Por misericórdia, por amor ao meu idoso pai. E quando todos estão curvados aos pés dele, debruçados, chorando, pedindo clemência, José então diz a eles: eu tenho um sonho. Fala em hebraico. Eu tenho um sonho. Eu vejo um sol e uma lua e 11 estrelas. E o sol, a lua e as 11 estrelas se curvam diante da minha estrela. Os irmãos então se levantam e ele diz: eu sou José.
manda buscar meu pai, para que estejam comigo e convivam comigo aqui no Egito. E aí, então, os irmãos convencem e Jacó, com seus 72 descendentes, eles eram 72 quando acontece a transferência, eles saem da Palestina e vão para o Egito. Neste momento, neste exato momento, Yama, o que foi que aconteceu? Abraão saiu da Caldeia para vir para a Palestina para ter a terra que Deus disse onde ele seria próspero. Ele vive ali, Isaac vive ali, Jacó vive ali. Mas eles decidem sair para o Egito. Quando eles saem para o Egito, a terra fica vazia. E é evidente que a terra é ocupada. Não existe sentido uma terra ficar vazia e ninguém ocupar. A terra foi ocupada. E eles viveram dias de muita prosperidade no Egito e não quiseram, evidentemente, voltar para a terra de Israel. O Egito era mais próspero, tinha mais tecnologia, eles tinham mais recursos, eles viviam uma vida boa. Então, quando de repente todo esse processo acontece, o que vai acontecer? Os hebreus que estavam ali vivendo no Egito, uma questão importante. Só se tem sentido falar de hebreus depois de Abraão. Abraão é a pessoa que inaugura essa descendência de hebreus. Há algumas traduções para a palavra hebreu. Alguns dizem que hebreu significa Deus é único. E que ele era chamado de hebreu porque ele era portador de uma mensagem de que Deus era único. Por isso, hebreu. E há quem diga que hebreu significa mensageiro. Não importa. Importa que a gente chama hebreu tudo aquilo que sai de Abraão para baixo. Então, Abraão era hebreu, Isaac era hebreu, Jacó era hebreu, os filhos de Jacó eram hebreus. Aquelas 72 almas ali pertenciam a uma comunidade hebreia que tinha a ideia de um Deus único. Então, foi nesse momento que eles se transferem para o Egito, que a terra fica vazia e a terra é logicamente ocupada. Os hebreus vão viver de maneira muito confortável no Egito. E aí acontece um fenômeno amargo. Os anos se passam, José desencarna, e ele era o poderoso primeiro-ministro. Sucede-se várias gerações até que sobe ao trono do Egito um rei que não conheceu José. Está no capítulo 1 do livro de Êxodos. E subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu José. Como ele não sabia a importância que José tinha tido para garantir a não fome no Egito e a prosperidade incrível pela venda dos produtos cultivados antes da seca para tornar o Egito ainda mais poderoso, então ele decide que aqueles hebreus não tinham sentido nenhum de trabalharem ali sem serem escravos. E esse faraó converte o grupo de hebreus que ali estava em escravos. A partir do momento que você está numa terra estrangeira, uma terra que não é sua, e você se sente escravo, qual é o seu maior desejo? Sim, voltar para o seu lugar de origem onde você era livre. A partir do momento do cativeiro no Egito, inicia um clamor dentro do peito dos hebreus para quererem voltar para a sua terra que eles não podiam mais, porque agora eram escravos. Agora não tinham, antes eles estavam no Egito porque queriam. Agora não era mais. Agora eles se tornaram escravos. Eles passariam na condição de cativos por 430 anos, segundo os estudos que os rabinos fazem. São mais de 4 séculos, multiplicando-se no cativeiro, perdendo as referências ideológicas, perdendo a visão do que eram seus valores, de seus ancestrais, quem eram eles, de onde vieram. Será que nós, se fôssemos migrados para uma região da África, daqui a 400 anos a gente saberia sobre quem eram nossos ancestrais? Ou teríamos nos aculturado? São 4 séculos. E não tem livro para você ficar lendo. E olha, nós éramos assim, não tem filme para assistir.
é só na tradição oral que você segura a tradição de um povo. 400 anos depois, eles já tinham perdido muito das suas referências. Mas ainda assim, havia no seio do povo um clamor muito grande para que eles pudessem ter uma conexão com aquele Deus que seus ancestrais diziam existir. Não os deuses do Egito, mas um Deus único que comandava todas as coisas, que estava acima de todos os demais. É depois desses 430 anos de silêncio, de dor, de cativeiro, de opressão, de tantas desgraças do ponto de vista físico para o povo hebreu, que vai aparecer Moisés. Aparece Moisés e ele vai promover, então, uma negociação com o faraó para que o povo saia do Egito. O faraó não aceita, e aí 10 pragas irão acontecer durante esse período de negociação, até que o faraó decide que eles saiam. A primeira das pragas, Dan, sangue, as águas tornam sangue. A segunda, Tsefardea, rãs. As rãs invadem os palácios, as casas. Terceira, Quinin, piolhos. As pessoas ficam cheias de piolhos. Quarta praga, Avot, moscas. Quinta praga, Dever, morrem os animais. Morrem os animais. Depois, sexta praga. Na sexta praga, nós vamos ver Shechim, são as sarnas, as feridas. Sétima praga, Barad, granizo, que destrói todas as casas e construções, destrói as árvores, destrói a vegetação, deixa eles com mais fome ainda. Oitava, Arbe, gafanhotos. Nona praga, Rocher, escuridão, fica tudo escuro. E a última das pragas, Makat Bechorot, a morte do primogênito. Com a morte do primogênito, o faraó não suporta, porque seu próprio primogênito teria sido também alcançado por essa praga. Liberta o povo de Israel e eles saem. Para onde eles vão? Para que lugar eles vão? Depois de 400 anos, poderiam ir para cada lugar, não é verdade? Poderiam ir para tantos cantos. Mas eles dizem não. Existe uma promessa que foi feita a Abraão, de que ele nos daria uma terra, a terra prometida. E motivado pela ideia de que existia uma terra prometida, que era a terra da onde eles haviam saído, eles empreendem uma caminhada de retorno para a antiga Palestina. Saem os escravos do Egito na direção de Israel, novamente. Eles saem do Egito para Israel. Se você for andar a pé do Egito para Israel, não demora 40 anos. É que, durante o percurso de ida, Moisés parou em 42 cidades diferentes. Ele fez 42 pousos distintos ao longo da caminhada, parando em cada lugar desse, ficando por um tempo, somando 40 anos. O período desde a saída dele da região onde ele vivia, ali no Egito, até alcançar a condição da Palestina. Aí o que vai acontecer? Nesse trajeto de 40 anos, consolida-se a ideia da terra prometida. Consolida-se a perspectiva de que sim, existia um lugar maravilhoso aonde os hebreus poderiam viver e terem ali riqueza, prosperidade, fartura, uma terra de onde manaria leite e mel.
Uma série de promessas são feitas segundo aquilo que Moisés escolhia daqueles que com ele se comunicavam. Nós tínhamos, então, ali uma relação de Moisés com algumas divindades que conversavam com ele. Quem eram esses espíritos que comunicavam? Seria o próprio Deus? Moisés falaria, então, com o próprio Criador? Seria Deus que falava com Moisés? Ou seria alguém em nome de Deus que conversaria com Moisés? A razão está a dizer que não era o próprio Criador que falava com Moisés, mas entidade de uma determinada evolução espiritual muito elevada, que se comunicava com Moisés e que apresentava determinados valores, determinados conceitos espirituais que eram entendidos como sendo o próprio Senhor, o próprio Criador. A gente vai encontrar várias posições dos próprios rabinos trabalhando esses conceitos. Logo no primeiro versículo do texto bíblico, quando falam em hebraico, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. É assim que está traduzido. Bereshit bara Elohim ou Elohim. Essa palavra Elohim ou Elohim não é Deus. É um plural, tá? Porque está escrito Elohim, deuses. Então são deuses? Não é exatamente deuses. Para os hebreus, Elohim significam seres de uma elevadíssima condição espiritual que em conjunto operam sob o comando do Criador. O nome do Criador é Ein Sof, o incriado, aquele que nunca foi criado. Ein Sof. Sof, desconhecido. Então, Ein Sof, o incriado, o desconhecido, o não visto. Ein Sof cria os Elohim, e são os Elohim que edificam os mundos. Então, o que seriam os Elohim? Uma coletividade de seres angélicos de uma evolução imensamente grande, que, sob o comando e inspiração do próprio Criador, articulam a composição dos mundos. Alguma semelhança disso? Deixa eu ver aqui. Qual a possibilidade de ter sido Jesus a falar efetivamente com Moisés e não Deus, nosso Criador? Pois é. Vamos lá. Os Elohim são uma coletividade de seres angélicos que teriam tido essa responsabilidade. Por isso, assim, no princípio criaram os Elohim, o céu e a terra. Então foram os Elohim que criaram. Depois eles disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que demonstra que era uma relação coletiva. E quando a gente pega o primeiro capítulo da obra Evolução a Caminho da Luz, a gente vai ver que existe logo dito que uma coletividade de seres angélicos realizaram o trabalho de construção da edificação da Terra sob o comando de Jesus como seu governador planetário. Pois é. O Criador não era. Quem conversava com Moisés, no entendimento da doutrina espírita, não era. Seria Jesus? Pode até ser. Mas não é preciso que seja. Ele tinha uma quantidade de auxiliares, de seres extremamente evoluídos que poderiam fazer esse trabalho. Não é necessário que tenha Jesus conversado com Moisés, mas um preposto, um embaixador, alguém em nome dele, poderia ser o espírito que se comunicava com Moisés. Porque de uma certa evolução para frente, já não faz mais diferença. Não, mas tem que ser Jesus. Por que tem que ser? Por que não pode ser um preposto dele? Um espírito extremamente evoluído para comunicar-se com Moisés. Então, a razão está a dizer que ser Jesus não é impossível, mas é desnecessário que seja dessa forma. Desnecessário. Muito bem. Aí
O que vai acontecer por conta desse processo dos Elohim? Eles vão construir aquele planeta, vão fazer toda essa edificação e existirá uma relação de Moisés com essas entidades, que nós não sabemos ao certo quem é. Se alguém disser que era Jesus, está errado? Não, não é impossível, mas não há necessidade de ser. Mas pode-se afirmar que espíritos extremamente evoluídos, em nome do governador planetário, conversavam com ele. E nessas conversas, coisas interessantíssimas eram apresentadas e a ideia de que a terra prometida seria entregue exatamente em função da obediência era muito forte. A Torá, que é o conjunto das 5 obras de Moisés, que compõe a estrutura básica do judaísmo, está cheia de promessas com relação à ideia de que a obediência do povo a essa lei garantirá fartura, chuvas na hora certa, as colheitas de maneira correta, que a terra dará seu fruto, as árvores darão seu fruto, haverá chuva, haverá tudo, os insetos, os animais daninhos não se apresentarão. Se obedeceres às minhas determinações, se obedeceres os meus ditames, é só pegar o capítulo 26 do livro de Levítico, que a gente vai encontrar todas as promessas que aconteciam no sentido de fortalecimento dessa questão sobre o envolvimento dos espíritos no fortalecimento da ideia dos judeus de que eles estavam sendo, sim, protegidos por essa lei que eles apresentavam. Vocês terem uma ideia, entre os 10 mandamentos tem um mandamento que diz assim: honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O que é isso? Exatamente pelo fato de nós valorizarmos pai e mãe, família, cuidarmos desses laços familiares, o Senhor nos fará permanecer na terra que Ele nos dará por mais tempo. Cuidar de família era um elemento importante para que se permanecesse na terra. Obedecer às regras que Deus estabelecia era também fundamental para que tudo desse certo. Então, tudo convergia para o seguinte: obedece-me e tu continuarás na terra que eu vou te dar. Só que 430 anos depois que eles haviam saído, a terra estava toda ocupada. Povos e mais povos haviam se estabelecido. São 400 anos, gente. Não é pouco tempo. Então, quando eles voltam e encontram a terra ocupada, eles não entendem que a ausência deles nesses 400 anos retirou deles o direito legítimo de propriedade, né? Uso capião. E iniciam-se várias batalhas para que eles, digamos assim, retomem a terra que eles entendiam que era deles e que, ao mesmo tempo, inspirados pelo seu Deus que dizia que a terra era deles, eles realizaram inúmeras batalhas e, inspirados pela certeza de que o Deus de Israel estaria ao lado deles, eles avançam e, à medida que vão avançando nesse território, vão tendo vitórias, vão tendo derrotas, perdem, ganham, perdem, tem batalhas interessantíssimas. E assim, devagarinho, eles vão realmente retomando o território, porque a fé deles era muito forte. E lhes dava uma convicção de que eles venceriam de todo jeito. E eles conseguem, depois de muitas batalhas, reconquistar a terra. E eles se assentam nesse lugar. A terra, então, é devolvida não, né? Ela é reconquistada pelos que retornam do cativeiro. Quando eles retornam do cativeiro, não retornam só os hebreus. Aí é um segredo. Moisés não libertou os hebreus do cativeiro, ele libertou os escravos do Egito. Então, ali tinham hebreus e tinham povos de outras nacionalidades. Então, o que acontece? Quando a gente percebe essa dinâmica, a gente vai ter a compreensão de que os que estavam ali se assentando na terra de Israel não eram só hebreus,
Eles eram de diversas nacionalidades distintas. Mas a terra foi dividida entre os descendentes de Jacó. São 12 tribos e são 12 porções de terra. Se eram 12 tribos e eram 12 porções de terra, a razão está a dizer que cada filho recebeu uma porção. Seria certo se assim fosse, mas não foi. Um filho, chamado Levi, não recebeu porção de terra. Os que eram sacerdotes poderiam morar na terra de qualquer um, mas não tinham direito a nenhuma fração de terra. Eles não iam cultivar a terra, eles eram sacerdotes. Os Levi, ou os levitas e os sacerdotes, não possuíam terra na divisão de Israel. Ué, mas se eram 12. Tirou um, ficou 11. Como é que eram 12? Porque José recebeu 2 porções. Uma para Manassés, que era um de seus filhos, e a outra para o seu segundo filho. Então, os 2 filhos de José recebem 2 porções de terra. Como os levitas não receberam, então Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José, recebem 2 porções. Somando tudo vai dar 12 porções. E aí a terra é dividida entre eles. E eles vão lutando para tentar conquistar o território e conquistam. Depois dessa conquista, dessa terra, eles então se unificam numa única nação, sob o comando, eu já passei do tempo, sob o comando do rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, depois o rei Roboão. Aí o reino se divide, se fraciona em norte, sul, o país não é mais o mesmo, depois ele é tomado, a parte do norte é tomada pelos assírios, depois dos assírios, os babilônios tomam Israel e levam os judeus cativos para a Babilônia, o período de Nabucodonosor. Eles ficam longe de sua terra. Depois de 70 anos de exílio, eles voltam para a Babilônia, voltam para a Palestina. Reconstrói seu templo, retomam a história. Alexandre o Grande invade. Eles voltam a ser cativos na própria terra, na mão de Alexandre o Grande. Daí vem a 4ª invasão, que é a romana, que acontece na época de Jesus, que os expulsa e eles perdem a terra novamente. Eles perderiam a terra por quase 12.000 anos. Eles saem da terra no ano 70 da era cristã, quando o templo é destruído, eles são expulsos e vão retornar somente em 1948, por uma resolução da ONU que devolve um protetorado inglês, que era a Palestina, de volta para os judeus. E eles então se estabelecem ali. Eles eram chamados de hebreus, depois passam a ser chamados de judeus, porque ela fica dividida em 3 grandes regiões. A Judéia no sul, Samaria no meio e a Galiléia no norte. Como a Judéia era mais importante, eles passam a chamar todo mundo de judeu. Então, às vezes, a gente, quando se refere a alguém lá do Oriente, diz assim, fulano, ele é chinês? Não, eu sou coreano. Tá, chinês, coreano, tudo a mesma coisa, japonês, tudo a mesma coisa. Não, eu sou vietnamita, chinês. A gente tem um reducionismo. Olhou a pessoa dos olhos puxados, já chama tudo de chinês ou tudo de japonês. E eles dizem, não, eu não sou chinês, eu sou da Nova Zelândia, ou eu sou do Laos. Então, tem várias nações ali, mas a gente de longe enxerga uma coisa só. Assim também havia Judéia, Samaria e Galiléia, mas de longe todo mundo chamava tudo de judeu, por isso que eles ficaram sendo chamados todos de judeus ao longo do tempo. Deixa a denominação de hebreu e passa a denominação a ser judeu. E aí, então, nós chegamos no tempo atual em que a leitura que a doutrina espírita nos faz sobre essa terra prometida não é a leitura de uma terra física. Na época dos judeus, eles poderiam até entender que era uma terra física. Mas hoje, com a doutrina espírita, a terra prometida não é um pedaço de terra. A terra prometida é um mundo de regeneração. A terra prometida, a terra fisicamente falando,
ela poderia ser interpretada como a terra prometida na visão dos judeus lá atrás. Sim, porque eles queriam um chão para plantar, uma terra para ter. Mas hoje nós, com a concepção espírita que temos, observamos que a terra prometida, a terra que a gente vai habitar, a terra que onde vai haver efetivamente leite, mel, haverá paz, prosperidade, chuva, etc. Não é uma terra física, não é um pedaço de chão. É a construção de uma terra onde os homens sejam perfeitamente. Hoje essa terra prometida pode ser espiritual se alcançarmos a perfeição. Eu não diria perfeição, Yolanda. Eu não diria la perfección. Eu diria lo propósito de la perfección. O desejo da perfeição. A vontade de nós nos transformarmos seria o elemento essencial. Porque o mundo de regeneração, Yolanda, não é um mundo perfeito. É um mundo onde se tem o desejo de acertar, o desejo de ser bom. A terra prometida dos judeus poderia ser, sim, um pedaço de terra que os motivou durante séculos. Mas para nós, espíritas, que temos hoje uma leitura mais voltada para os aspectos espirituais da vida, o conceito que se pode ter sobre o que seja a terra prometida é, na verdade, a herança da terra que nós vamos receber, não fisicamente, mas a possibilidade de habitarmos a terra como um todo, quando ela se transformar num mundo de regeneração. Observemos a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então não era a terra física, porque eles já estavam em Israel. De que terra que ele está falando? Porque eles estavam em Israel. Como assim? Vai herdar a terra? Mas eu já estou na terra. A terra é espiritual. Com Jesus, os conceitos mudam para uma proposta profundamente diferente. O Yama tem muita coisa para a gente conversar, muita pergunta. Vamos tratar as perguntas, porque eu acho que o tempo já está mais do que estourado. Elahá, meu irmão querido, muito obrigado por essa. Inclusive, foi mencionado a síntese primorosa que você fez desde a configuração desse itinerário na direção dessa terra prometida. Que bela aula. Que bom tê-lo aqui conosco. Elahá, algumas questões. A primeira questão que te fizeram nesse contexto de Abraão a José foi a diferença entre monolatria e monoteísmo. Por favor. Existe muita discussão com relação a esse aspecto dos hebreus. Porque se fala muito que os hebreus tinham a ideia do Deus único. Mas há quem questione que eles tivessem realmente o monoteísmo e tivessem, na verdade, a monolatria e não o monoteísmo. Qual a diferença? A monolatria é a mesma coisa que enoteísmo. Enoteísmo é com H. H-E-N-O. Enoteísmo. Que é uma tese que é a seguinte: existem vários deuses, mas só o meu é o que deve ser adorado, o seu não. Observe, Yama, como às vezes tem algumas passagens que diz assim: porque o Deus de Israel vai derrotar o teu Deus. Então não tem só um. Porque se tivesse só um, eu diria, não, Deus está conosco, o Deus de Israel. Se é o Deus de Israel, é porque tem outros deuses. Lembra da passagem de Elias com os profetas de Baal, que diz, manda Baal acender, agora o Deus de Israel vai acender. Então, vou te mostrar que o Deus de Israel é mais poderoso do que Baal. Havia, portanto, a seguinte concepção: há vários deuses, mas eles são pequenos. O meu Deus é maior. Enquanto que a ideia de monoteísmo é o seguinte: não, é só um Deus. Não tem essa coisa de vários deuses, é um Deus só e pronto. Elahá, essa explicação convém ou não aquela passagem que Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, agradar-se a um
e não ao outro? Se aplica ou não àquele contexto? Não, na verdade é assim. Os hebreus tinham um único Deus. Então, o Deus de Israel, ele não tem rival. O Deus de Israel não tem rival. Guardou? O Deus de Israel não tem rival. Então, o Deus de Israel não tem Satanás. A figura de um opositor a Deus não é do judaísmo. Se você pegar a Torá, não existe nenhuma entidade para rivalizar com Deus. Deus é soberano e acabou. Ponto. Quando diz que ele é único, é porque não tem ninguém para rivalizar com ele. Ele rege absolutamente só. Ele não tem rival. A figura de Satã, que a gente tanto cultiva, em hebraico, ela é muito usada, essa palavra. Ela significa adversário, opositor. Se eu fosse fazer uma tradução mais próxima da literatura espírita, eu chamaria de obsessor. Não é uma entidade que rivaliza com Deus. Essa entidade, ela é um opositor ao plano, mas ela não é, na verdade, um rival de Deus. Ele é apenas um opositor. Quando os judeus são levados cativos para a Babilônia e ficam ali durante 70 anos escravos na Babilônia, eles têm uma nova doutrina de Zaratustra, chamado por nós de Zoroastro. Na doutrina de Zoroastro, ou Zaratustra, existe o maniqueísmo. Para existir o bem, tem que existir o mal. Porque o claro só existe porque tem o escuro. O certo, porque tem o errado. Deus, porque tem que ter um oposto. Então surge a ideia do maniqueísmo, da ideia de que tem que ter um lado tem que ser opositor do outro. Aí surge a figura de um rival de Deus. É quando aparece no texto a figura de Satã. Só que Satã não ombreia com Deus. Ele é um opositor, mas ele não é igual. E aí você vai encontrar uma parábola. A parábola... Isso, Camilinha. Deus é único e Satã é o opositor do homem. Ponto, acabou. Tá vendo? A Camila, ela fez parte da codificação kardeciana, que os espíritos superiores, eles têm o poder de síntese, né? Então, a Camila resumiu aí numa frase o que eu ia demorar 10 horas para dizer. Mas é isso mesmo, Satã é opositor para os homens. Por isso que a palavra obsessor encaixa bem nessa fala de Satã. E a gente usa em hebraico a palavra Satã para opositor, não para uma entidade mitológica que tem força e que conspira contra Deus, ora vence, ora perde. Tem essa não. Ele é um opositor, ele opõe aí os objetivos dos homens. Então tem uma parábola, a parábola de Jó, que Deus e o Satanás fazem uma aposta se Jó suportaria ou não a pressão. Deus faz uma aposta com Satanás. Não tem ninguém que suporte pressão. Aí Deus tem um cara que suporta pressão. Quem? Jó. Você pode fazer com Jó o que você quiser que ele não vai reclamar. Só que esqueceram de conversar com o Jó e acertar isso com ele, coitado. Aí o Jó sofre tudo. O Jó perde os bens, perde a mulher, perde os filhos, as filhas, perde as propriedades, perde a saúde. Vai no fundo do poço. E aí, nessa circunstância, depois de chegar no fundo do poço, ele prova que a fé dele era maravilhosa, então ele sai. E aí Deus devolve para ele tudo aquilo que ele havia perdido, como se filho devolvesse, fosse tudo igual. Ele tinha 10 filhos, Deus deu 10 filhos de novo, então ficou tudo certo. Ele tinha uma mulher, Deus deu outra, então está tudo certo. Porque tanto faz mulher A como mulher B. Isso é uma parábola. Essa para mostrar que a permanência na fidelidade da fé justifica as bênçãos de Deus. Então aí aparece a figura de Satã. Quem vai trazer para Satanás essa força descomunal de competição é o cristianismo. É no cristianismo que a ideia do maniqueísmo ganha força e você tem para Deus um rival feroz, que Satanás joga duro. Então,
Elahá, querido, obrigado. Tem uma questão que uma das internautas te encaminha. Por que os hebreus na terra do Egito, por aquele faraó que não conheceu José? José, por que foram perseguidos? Ó, o faraó que não conheceu José viveu 400 anos de Moisés. Tá? O faraó que não conheceu José iniciou a escravidão. 400 anos depois é que esse faraó impediu que o povo saísse, tá? Não é o mesmo. Mas vamos lá. Por que ele não deixou os hebreus saírem? Porque ele queria daquela mão de obra escrava, ué. Eu sou o faraó, tenho 2 milhões de escravos. Eu vou deixar eles ir embora a troco de quê? Se me é tão confortável oprimir, tão confortável esmagar as pessoas para que elas me sirvam. Eu não tenho nada a perder. Então esmaga. Tanto que quando Moisés inicia o trabalho de solicitação da libertação dos escravos, o faraó manda dobrar a carga de serviço deles. E os hebreus diziam, para Moisés, ficou pior. O que já era ruim, agora piorou, porque agora ele dobrou a carga de trabalho em cima de nós, por causa da gente querer se libertar. Então, o motivo da perseguição é puramente econômico. Ele não quer deixar que os judeus saiam do Egito. Vamos à próxima. Elahá, onde o senhor estudou hebraico? Eu não estudei. Tenho vontade de aprender. Qual o seu conselho em relação a essa incursão no idioma hebraico? Não, eu não estudei hebraico. Não estudei. Eu nasci em família judia. Então, a gente vai aprendendo assim. Seria a mesma coisa que eu perguntar para você, Adão. Onde você estudou o cristianismo? Como foi que você estudou o cristianismo? Aí você vai dizer assim, eu não estudei, eu fui aprendendo que eu fui ouvindo, né? Cada dia eu fui ouvindo uma coisa, eu aprendi. Então, assim, eu fui aprendendo de orelhada. Cada dia eu ouvia um pouquinho. Meus tios, minha mãe, meus irmãos, os rabinos. Aí você vai ouvindo, eu era criança, e eu, interessante. Aí ia juntando as pecinhas, legal. Mas eu não sou um grande conhecedor de hebraico. Quem conhece bem o hebraico é o Álvaro Mordecai, porque o Álvaro era de família judia, mas foi para Israel estudar para ser rabino. Passou anos, fala o hebraico fluentemente, domina, lê nos originais em hebraico, tem cultura hebraico, viveu no meio da comunidade hebraica por muitas décadas. Então, ele tem realmente verdadeiro conhecimento judaico. Eu não, eu, assim, debruçado numa janela, ouvia o que as pessoas falavam e fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Se você quer aprender hebraico é uma coisa. Estudar hebraico é a língua. Estudar hebraico é a língua. Estudar judaísmo é a religião. O judaísmo é a religião. O hebraico é o idioma. A gente aprende bem o judaísmo quando aprende o hebraico, mas eu posso aprender o hebraico sem judaísmo. Se você quer aprender hebraico, você está preocupado com o judaísmo, a internet tem vários cursos aí online de pessoas que se oferecem e vão devagarinho mostrando as letras, como que lê, como que junta, aí pega os sinais que são usados como sendo as vogais, né? E aí vão compondo com as consoantes e vão fazendo os maçoréticos chamados, fazer A, B, então tem a letra M, aí se for assim é um A, se for aqui é um E, se for aqui é um I, se for aqui é um O, que é um U. Então, você encontrar os sinais maçoréticos para fazer a leitura. Na internet, no YouTube, tem muitos cursos de hebraico. Professor, qual a diferença entre hebreu, israelita e judeu? Hebreu é descendente de Abraão. Hebreu é descendente de Abraão. Todo descendente de Abraão é hebreu. Então, eu, por exemplo, posso ser considerado um hebreu? Posso, porque eu sou um descendente de Abraão. Então, eu sou um hebreu. O que é um israelita? É uma pessoa que
nasceu no território de Israel. Geralmente, a gente usa a palavra israelense para quem nasceu em território de Israel, mas usa-se também israelita. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele usa a palavra israelita no sentido de descendente do povo judeu. Então, acaba sendo muito parecido a palavra israelita com o sentido de judeu. E o que é um judeu? No passado, judeu era quem nascia na Judéia, samaritano quem nascia na Samaria, e galileu quem nascia na Galileia. Então eu tinha judeu, samaritano, galileu, Judéia, Samaria, Galileia. Só que a Judéia ela era muito mais importante do ponto de vista econômico, e ela acabou encampando as outras duas regiões para quem via de longe. Vou fazer uma comparação grosseira, não me interpretem mal, por favor. Mas muitas vezes, quando as pessoas que são nordestinas elas vão para o sul, como é que elas são chamadas? Baianas, paraibanas. É o Paraíba, né? Cadê chama o Paraíba? Eu não sou paraibano. Eu sou de Sergipe. Tá? Paraíba do mesmo jeito. Mas por que chama? Porque convencionou o sotaque dele. Vai cá, falando, tu que é da Paraíba? Não sou paraibano. Sou cearense. Mas bota todo mundo no mesmo saco e chama tudo pelo mesmo nome. Então foi o que aconteceu. Embora existisse judeu, samaritano e galileu, depois que eles foram expulsos de Israel, todos que foram expulsos passaram a ser chamados de judeus, porque era a região mais próspera. Quando houve a dominação romana sobre o povo judeu, no ano 70, eles entraram no templo, capturaram os objetos do templo, uma série de peças de ouro, derreteram e fizeram moedas. Essas moedas existem. São moedas de ouro para celebrar a captura da Palestina. Eles poderiam ter colocado na moeda uma representação da captura da Palestina, mas não é o que tem. A moeda tem um judeu de cabeça baixa, assim, na moeda, um homem judeu assim, e escrito em hebraico, escrito em latim, Judéia capta, Judéia capturada. Mas não foi a Judéia que foi capturada, foi a Palestina. Que eles capturaram a Judéia, a Samaria e a Galileia também. Só que na moeda é Judéia capta. Por quê? Porque as outras regiões eram pobres. Eram como se fossem quintais da Galileia. Onde tinha poder, riqueza, prosperidade, onde ficava o mando, o templo, os homens ricos, era na Judéia. O resto não tinha tanta importância. Então a própria moeda da época já chama de Judéia capta. Professor, a seguinte é do Henrique Souza e ele lhe pergunta se céu e inferno seriam estados mentais. Também. Céu e inferno são estados mentais também. Por que eu digo também? Porque eles são estados mentais. Só que os espíritos se atraem por similitude. Então, uma série de espíritos que têm um estado mental de céu se juntam. E por estarem juntos pensando de maneira semelhante, eles edificam uma sociedade marcada pelos bons pensamentos, pela harmonia de ideias, pela busca da fraternidade. E o céu que está dentro de cada um, que é um estado mental, se irradia para fora deles e constrói espaços, constrói colônias, ambientes espirituais que expressam o que está dentro deles. A mesma coisa acontece com os que estão perturbados. Cada um traz o seu inferno interior, mas o meu inferno interior atrai o outro que tem um inferno semelhante, e daqui a pouco os que têm o inferno assemelhado se juntam, e a região onde eles estão fica perturbada, com maus fluidos, escura, densa, angustiante, respiração difícil. Foi Deus que criou essa região? Não. É fruto da emanação do pensamento dos homens. Por isso que céu e inferno são estados mentais também, porque ele fica dentro e constrói fora uma ambiência que reflete o que tem dentro de cada um de nós. Não sei se eu fui claro, Yama. Perfeito, perfeito.
Professor, a Simone lhe pergunta, dos 430 anos, conforme o senhor havia mencionado, talvez essa questão tivesse chegado antes do ponto da sua fala, por que é que os hebreus não adquiriram a cultura egípcia durante tanto tempo que lá eles passaram? Eles passaram 430 anos e absorveram cultura egípcia. Já ouviu falar do bezerro de ouro? O que foi o bezerro de ouro? Moisés chega no pé do monte, onde vai acontecer, é o Monte Sinai, onde ele vai receber as tábuas da lei, e diz para o pessoal, vocês ficam aqui embaixo que eu vou subir. Eu vou demorar. Mas quando eu voltar, vou conversar com Deus. Quando eu voltar, eu trago alguma orientação da parte dele. E aí, ele sobe primeiro, depois desce, manda o pessoal se afastar. Tem toda uma história longa. E ele sobe e fica 40 dias lá em cima. Aí o pessoal diz, cara, tá demorando demais. Ele nos abandonou no deserto. Ele nos tirou do Egito para fazer com que nós morrêssemos de fome aqui. Melhor no Egito, que éramos escravos, mas pelo menos comíamos, do que morrer no deserto à míngua, sem água, sem alimento. Esse Deus que abriu o Mar Vermelho nos abandonou. Esquece isso, vamos cultuar deuses que a gente sabe que são deuses que podem nos atender. E aí eles pegam o ouro só dos homens, tá? As mulheres não entregam seu ouro para fazer o bezerro de ouro. Isso sempre é lembrado nas sinagogas, quando se fala do bezerro de ouro, é sempre dito, o ouro foram só os homens que doaram. As mulheres se mantiveram fiéis. E aí eles edificam um bezerro de ouro e vão adorar esse bezerro. Essa adoração não tem nada a ver com o judaísmo. É o quê? Processo de perturbação da influência da cultura egípcia dentro do povo hebreu. E assim muitas coisas aconteceram. O próprio Moisés diz que ele poderia ter chegado a Israel muito mais cedo, mas ele vai esperar 40 anos para que morra no deserto a geração que viveu na abastança do Egito, para que ela não tenha a ideia de encontrar na Palestina os confortos que teve no passado. Que a geração má, acostumada com os deuses e a vida egípcia, não levasse as suas crenças, as suas práticas para o lugar novo para onde eles iam. Então ele caminha quase que em círculo no deserto durante 40 anos, para que o pessoal mais antigo então desencarnasse e ele pudesse chegar com uma nova turma no destino. Elahá, querido, na teologia, a absoluta maior parte das fontes que a gente estuda por ocasião de cultura hebraica, Pentateuco, batem essa idade de 430 anos. Algumas fontes, poucas, dizem 116, o tempo que eles passaram lá no cativeiro, e outras falam de 403. Essa divergência, a esmagadora maioria bate 430 em relação às fontes. Essa divergência em relação a teóricos quanto à temática, se devem ao quê, querido? Falta de fonte, falta de comprovação. Existe até uma corrente que diz que tudo isso é falso, que não houve cativeiro no Egito, que essa narrativa toda ela é puramente metafórica, porque não se encontra na história do Egito essa ocorrência. Então, há quem defenda de que os hebreus nunca foram cativos no Egito. Mas existem algumas pinturas, aqueles afrescos que os hebreus, que os egípcios muito fazem, em que aparecem uns homens bem diferentes, que a pele dos egípcios é sempre retratada assim, uma pele mais trigueira, mais escura, né? E existem umas pinturas que tem de uns homens de barba e de pele muito mais clara, arando a terra. E aí o pessoal diz, essa aqui é uma imagem de hebreus, aqui é a comprovação de que os hebreus estiveram lá, passaram um período. Se foi de 116, 403, 430, a gente não sabe dizer. Agora, esse período, ele não é o que mais é relevante no processo, porque houve vários processos de escravização dos judeus. O da Babilônia durou 70 anos.
A dominação de Antíoco, que é a dominação que acontece de Alexandre o Grande com o Ptolomeu, também é curta. A dos romanos é que vai ser mais longa, porque ela acontece desde o ano 63 antes da era cristã, que é quando os romanos invadem a Palestina, até o ano 70. E depois que eles expulsam, aí é que piora, porque os judeus ficam sem pátria, vão enfrentar a Idade Média fugindo de lugar para lugar. Por que o judeu trabalha tanto com ouro, com pedras preciosas, com diamantes? Por que essa característica tão comum dos judeus mexerem com banco? É porque eles não podiam ser proprietários de terra, porque eles não eram de nenhum país, eles eram sempre mal vistos em todas as nações que eles chegavam. Então, eles não podiam ter terra. E a qualquer momento eles poderiam perder tudo que tinham. Então, nas feiras, eles vendiam pedras preciosas. Eles colocavam um pano e vendiam as pedras. Comprava pedra, vendia pedra. Havia uma confusão, o cara pegava o pano pela ponta, plum, botava no bolso, acabou. Pronto, não tem mais nada. Aí ele ia embora. E não podia ter terras, não podia ter propriedade, era tudo alugado. A mesma coisa, por que eles se tornaram banqueiros? Porque eles sentavam no banco para fazer nas feiras a troca de dinheiro. Câmbio. Eles mexiam muito com câmbio. E acabou ficando essa situação. Né? Então, existe toda essa característica que os judeus possuíam. E assim, o tempo de escravidão acaba não sendo o ponto mais importante de toda a história. O mais importante é a história em si da escravização e a libertação deles. Como o tempo do deserto também, né, Lahá? Porque acaba suprimindo o próprio deserto, essa questão do tempo. É como se a gente se ocupasse com a casca da banana e esquecesse o fruto. O deserto é uma coisa essencial, não necessariamente se foi 40 dias, 40 anos, 3 anos. Tem muitos 40 no texto. O dilúvio são 40 dias e 40 noites. Eles andaram 40 anos no deserto. Né? Então, você tem Jesus, depois da crucificação, apareceu durante 40 dias. Durante o período em que ele é tentado no deserto, ele fica 40 dias também. Existem muitos 40. 40, segundo os cabalistas, significa muitos. Um bocado, incontável, um negócio muito grande. Aí chama lá o 40. A nossa próxima questão vem do Henrique, e ele te pergunta se as idades seculares de alguns personagens bíblicos, como era contada em relação aos anos que nós conhecemos hoje? Pois é, essa é uma discussão assim muito forte, sabe? Essa questão, Henrique, porque as pessoas dizem, não, nós vamos considerar como se fosse anos. Aí não, mas Adão viveu 930 anos. Aí não dá. Não, mas Matusalém viveu 969 anos. Não dá. Então, não pode ser anos. E aí você tem, assim, personagens que viveram 500, 700 anos. Fica bem esquisito. Aí, depois de um certo período, os anos começam a diminuir. Então, depois do dilúvio, os homens passam a viver um tempo mais curto. Os homens anteriores ao dilúvio viviam muito tempo. Então, algumas justificativas que se tem para isso é o seguinte, que esse número não pode ser tomado como um número literal. Não pode ser tomado. Tá, mas se ele não quer tomar no literal, por que eles viam tanto? Porque a Torá não fala de vida após a morte. Você não tem vida após a morte na Torá. A única vida que tem é a vida física. Então, qual é o sinal de bênção de Deus? Vida longa. Os salmos, quando se referem à questão de bênção de Deus, sempre se referem à vida longa. Urebani ulefanecha shalom Israel, e tu verás os filhos dos teus filhos e a paz virá sobre Israel. Yevanecha Hashem mitzion urebetu Yerushalayim. Se tu cumprires os meus mandamentos, eu mandarei a paz sobre Jerusalém. E tu verás os filhos de teus filhos
e a paz virá sobre Israel. Então, essa visão de que tu verás os filhos dos teus filhos era o grande trunfo para a obediência a Deus, porque uma vida longeva era um sinal de bênção. Então, essa ideia de que você vai viver muitos anos e tu vai contemplar os filhos dos teus filhos num mundo sem antibiótico, sem um remédio para dor, sem um médico fazer uma cirurgia, sem quase nenhum recurso da medicina, você chegar na idade adulta era uma vitória. E você ter uma vida longeva era mais raro ainda. Então, a gente não toma esses números de maneira literal. Não pode tomá-los. Eles representam um sentido de longevidade. E se você pegar a história de todos os homens que a gente tem na Bíblia, eles têm um momento que eles têm um encontro com Deus. O tempo depois do encontro com Deus é sempre maior do que o tempo antes do encontro com Deus. Mostrando que quando a gente encontra Deus, a nossa vida é muito mais longeva. Então, existe essa interpretação, né? Por exemplo, quando Noé começou a construir a arca, ele tinha 100 anos. Quando ele começou. Aí a gente diz, não, mas então não é isso. O que pode ser? E existe uma explicação, o Henrique, eu não vou dizer que seja a correta, mas que eu acho bem interessante. É que esses personagens antes do dilúvio, eles não são, na verdade, espíritos, eles representam coletividades espirituais. Adão representa uma coletividade espiritual. Não tem a raça adâmica. Então eu tenho Caim, Caim representa um grupo de espíritos, Abel representa um grupo de espíritos, Eva representa uma coletividade espiritual. Que esses seres do início da história do Gênesis, eles representariam como se fossem linhagens de espírito. E que esse tempo é o tempo em que eles estiveram na Terra existindo. Então, os espíritos da linhagem de Adão, eles estiveram representados exatamente em função do tempo que essas entidades ficaram encarnando na Terra. Então, Adão viveu 930 anos. Segundo essa interpretação, então, os espíritos alinhados com o pensamento, o psiquismo de Adão, estiveram encarnando na Terra coletivamente durante 930 anos. Elahá, a Cirlei Marzani diz... Marzani, obrigado, Elahá. Gosto de ver sobre José do Egito e penso que, no fundo, os faraós e sacerdotes tinham admiração e respeito por José. Estou errada? Absolutamente. A figura de José é reverenciada de maneira muito efetiva dentro do judaísmo. Por quê? Porque ele é tido como uma pessoa extremamente sábia. A história de José, narrada no livro do Gênesis, é uma história marcada por uma presença de muitas passagens de grande elevação espiritual. E por isso, sim, ele tinha uma reverência muito grande da parte das autoridades egípcias. Para se ter uma ideia, os rabinos sempre destacam um ponto. Quando ele estava como escravo na casa de Potifar, que foi o primeiro homem que o comprou para que servisse na sua casa, a mulher de Potifar quis que ele tivesse relacionamentos sexuais com ela. E ele fugiu disso. E ela pegou pela roupa e ele se desembaraçou da roupa e deixou a roupa na mão dela. Aí ela disse, está aqui a roupa dele, ele tirou a roupa para querer me seduzir. E ele é preso no cativeiro por causa da mulher de Potifar. Ele fica 20 anos preso por causa disso. Ele tinha 13 e vai sair com 33 anos. Durante os 20 anos que ele está na cadeia, ele transforma a cadeia. Era um local horrível, ele humaniza a cadeia. Como preso, ele humaniza a cadeia onde ele está. Olha a lição. Ele era preso e ele humanizou o presídio, na condição de preso. Então, ele é visto realmente como uma pessoa muito importante. São coisas que os rabinos contam. Nem todas as coisas se encontram no texto da Torá.
Existem muitos textos que são oriundos de contos que os próprios rabinos criam, chamados especificamente como textos que não são canônicos, mas eles são repetidos durante tantas vezes, que eles são tomados como se eles fossem verdade. E aí a gente acaba se acostumando a ler esses contos e assim, não, isso aqui, na verdade, é tão repetido há tantos séculos que se incorporou como uma verdade judaica. Jorge, querido, pelo adiantar da hora, a gente quer te agradecer. É sempre um banquete espiritual te ouvir aqui, nos programas que tu colaboras, nas conferências. Também a mim, tu também foste uma grande companhia. Eu assisti a série das leis morais. Eu trabalho a 302 quilômetros da casa que eu moro. E eu viajo semanalmente, de ida e vinda para lá. E eu coloquei aquela série inteira num MP3 e eu escutei ela. Nunca podia ver ao vivo, nunca vi ao vivo em função do trabalho, mas escutei toda ela no MP3 depois. É uma satisfação imensa ter você aqui no Espiritismo e Bíblia, Elahá. Muito obrigado, meu irmão. Por favor, as tuas considerações conclusivas para esse instante de hoje. Antes de eu me despedir, eu queria responder a pergunta da Yolanda, que está aqui, Bejarano. Ela pergunta se José interpretava sonhos quando estava preso. Sim, José interpretava sonhos quando estava preso e depois, antes de estar preso, quando esteve preso e depois que ele não estava mais preso. Ele não interpretava sonhos só durante a cadeia. E hoje, sim, continuam existindo pessoas que têm o dom de perceber e interpretar os sonhos. E nesse sentido, eu vou dar uma informação que os judeus dão sobre a interpretação de sonhos. Diz que o sonho é sempre o mesmo, a interpretação é a intuição do que significam as imagens. Que eu posso pegar um sonho e apresentar para 10 pessoas, e cada uma delas fazer uma leitura diferente. Mas o verdadeiro intérprete de sonhos é aquele que é intuído pelos bons espíritos a dar o sentido exato do que significa cada símbolo que o sonho tem. Porque os sonhos que o faraó teve e que José interpretou, outros também interpretaram, mas José foi o único que deu a interpretação correta para os sonhos que eram dados. Só para mostrar isso, existe um banquete que é oferecido pelo neto de Nabucodonosor, Balsazar, e no jantar uma mão se materializa e escreve na parede 4 palavras em hebraico. Mene, mene, tekel, farsin. Mene, mene, tekel, farsin. Significa pesado, pesado, medido, encontrado em falta. Não. Mene, mene, medido, medido. Tekel, encontrado quebrado, faltando falta. Farsim significa dividido. Dividido, cortado em pedaços. Então, os sábios vieram e não conseguiam interpretar. Quando Daniel chegou, disse, não, quem interpreta não sou eu, o Senhor é que me dá a interpretação. Eu leio e o Senhor é que me diz, eu não interpreto. Eu apenas registro o que o Senhor me conta. Aí ele disse, mene, mene, pesado, pesado, ou seja, o seu reino foi medido, avaliado, pesado, pesado. Tekel, faltando um pedaço, e foi encontrado em falta, farsim, será todo dividido, ou seja, você foi avaliado, seu reino está em falta e por isso ele vai cair. Os persas dominarão o seu império. Na mesma noite, o império persa invadiu e destruiu o império babilônico. Ela, só para quebrar o protocolo, a Iris pergunta para você por que Deus tinha tantos nomes sobre a cultura hebraica.
Não, não tinha. Ele só tinha um. Ele só tinha um. E o nome dele está escrito nas 4 letras que os judeus nunca leem, que é Yud, Re, Vav, Re. E os judeus não leem? Não leem. Por quê? Porque não sabemos as vogais que tem, só estamos com as consoantes. Não sabemos como é que junta, quais são as vogais que tem no meio. Olha quantas possibilidades podem ter se você colocar 4 consoantes junto. Quais são as vogais? Não sei, o hebraico não escreve vogal, só escreve consoante. Então a gente só sabe que era Yud, Re, Vav, Re. Ah, mas eu já vi vários nomes para Deus. É verdade, mas não são nomes, são atributos. É como dizer assim, o misericordioso, o bondoso, o eterno, o criador, o guardador, o protetor, o soberano. É esse o sentido. Então, um dos primeiros nomes que a gente tem é Elohim, que significa o criador, que eu já comentei que, na verdade, é um atributo dos criadores. Existe um outro que é muito usado, que é Shaddai, aquele que me guarda no seu peito. Shaddai é escrito com 3 letras em hebraico, Shin, Dalet e Yud. E forma uma sigla. Shin é de Shomer, Dalet vem da palavra Daletot e Yud, Israel. Então é Shomer Daletot Israel, guardador das portas de Israel. Então, quando a gente diz Shaddai, está dizendo o guardador das portas, aquele que protege. Isso, Yud, Rei, Vav, Rei geralmente é apresentado assim, como YH, WH, mas não era. Era um Yud, um Re, um Vav e um Rei. Aí as pessoas já deram tentativa de colocar o que significa isso, aí já tem, e tem várias traduções para isso, mas os judeus nunca se atreveram a dizer como era o nome. E quando eles se referem ao nome dele, sempre citam as letras, como se nós fôssemos crianças, no momento pré-silábico, no qual nós não sabemos juntar as letras para ler alguma coisa, porque nós não temos capacidade para ler Deus, então apenas citamos as suas letras. Mas ele é chamado de Hashem, o nome, ele é chamado de várias denominações diferentes. A Marta nos lembra que o querido Elahá está no Pinga Fogo às segundas-feiras e ela tem acompanhado e aprendido muito com as participações do Elahá lá no Pinga Fogo pela Web Rádio Fraternidade. Elahá, eu também queria aproveitar esse finalzinho, o Elahá fez uma referência aqui ao Álvaro Mordecai, que conhece profundamente de judaísmo, enfim, e de hebraico. O Álvaro esteve conosco, tem uma live dele falando sobre a fé em Jó, aqui no canal Espiritismo e Bíblia. Esteve aqui já, contribuindo com o canal, e vale a pena a gente conferir depois aqui, Fé em Jó, no canal Espiritismo e Bíblia, pelo TV Espírita Cristo Consolador. Elahá, meu irmão, suas palavras conclusivas para esse instante, por favor. Então vamos encerrar, né? Quero agradecer a oportunidade e dizer a todos que todos esses conhecimentos eles não são para que a gente apenas saiba. É para que a gente desenvolva em nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. Para que diante dos nossos processos de escravização que a vida nos impõe, os períodos que parecem que não vão ter mais fim de opressão sobre as nossas vidas, em que o faraó parece nos ter tomado e nos escravizado de maneira que a gente não consegue encontrar porta de saída, que a gente não desista dos nossos propósitos superiores, porque se nós perseverarmos, ainda que demore, nós teremos a condição de nos libertar de nós próprios. O homem novo vai se libertar desse faraó, que é o nosso orgulho, que tenta nos impedir de irmos para a terra prometida da paz. Que a gente não desista de nós próprios e nem dos outros e guardemos a certeza de que, por sermos almas imortais, nós um dia alcançaremos a terra prometida. Ainda que demore,
Ainda que a nossa escravidão seja muito demorada, não percamos a fé. Somos espíritos imortais e caminhamos lentamente para o processo de libertação. Todas as dores passarão e nós alcançaremos a plenitude na medida em que amarmos e nos libertarmos das nossas imperfeições. Elahá, meu irmão, gratidão. As portas do Espiritismo e Bíblia estarão sempre abertas a você. Gratidão, meu irmão querido. A vocês que aqui estiveram conosco, nosso muito obrigado de igual modo, e a vocês que aqui estarão, nosso muito obrigado também. Elahá, gente querida, fiquem com Deus. Paz e bem.